Segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro. E olha só, vamos conversar um pouco, vamos conversar de forma séria. Eu até acho que vou colocar uma tarja no meu vídeo dizendo que os meus assuntos são proibidos para menores. Por quê? Chega um momento que nós temos que conversar como gente grande, como adulto, com pessoas maduras. Porque tudo é feito nesse Brasil para desviar o foco. Tudo que é feito politicamente falando, podem ter certeza que alguma coisa está sendo escondida. Por que eu estou falando isso? Primeiro, de minha parte, porque eu acompanho política desde os meus... vou ser generoso, desde os meus 17 anos. Mas eu acompanho política não porque eu era interessado pelos problemas sociais, porque é um assunto que sempre me fascinou, sempre gostei do assunto política. Principalmente quando houve a campanha das diretas já, onde eu estava embaixo do gargarejo, lá na Praça da Sé, com a presença lá de políticos famosos, né? Todos discursando pela direta já. Então, é um assunto que eu acompanho por gosto. Talvez por isso eu procuro não me deixar levar pelo auê. Porque quando tem auê, algo está sendo escondido. Temos que entender que a situação política do Brasil só pode ser resolvido pelo Parlamento Brasileiro. Ou seja, o Congresso Nacional, onde estão os representantes do povo e os representantes dos estados. Na Câmara, os representantes do povo. E no Senado, os representantes dos estados. Isto através do uso das leis ou da criação de novas leis. É assim que se resolve o problema do Brasil. Por isso, a cobrança maior deve ser feita a deputados federais e a senadores. É justo cobrar dos senadores do PSD, né, que eles assinem o pedido de impeachment. Claro que é justo, porque é o povo pedindo a quem foi eleito para representá-los. Só que temos que olhar a coisa assim. O executivo, tanto a nível federal como estadual e municipal, só resolvem questões específicas de suas unidades federativas. A presidência da República, obviamente, é o mais importante, porque é um poder que atende a toda a população brasileira, né? E, portanto, toda e qualquer decisão do Executivo Federal pode interferir positivamente ou negativamente na vida de todos. No atual momento, só interfere negativamente, nós sabemos disso. Sucessivamente a isso, o Executivo Estadual, no caso dos governadores, atende ao povo do devido estado. E o Executivo Municipal ao povo de suas cidades, as prefeituras. Tudo isto para explicar que querer associar a influência do chamado Centrão, de Michel Temer, de Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, do Marcos Pereira, que é o presidente do Partido Republicanos, do Tarcísio de Freitas, do Valdemar Costa Neto, do PL, de Jair Bolsonaro, como sendo fundamental, como sendo de extrema importância para soluções, da Prefeitura de São Paulo, é um exagero sem tamanho. Pois bem sabemos que as soluções necessárias partem lá de Brasília, e não dos municípios. Muitos vão gritar, Paulo, você está enganado, porque São Paulo é a capital mais rica do Brasil, isso tem um peso, tem uma importância. Claro que tem, sim, é importante, porém, a nível São Paulo, a nível municipal. As decisões de uma prefeitura de São Paulo não interferem no governo federal, não interferem no parlamento, no judiciário, não interferem em nada, a não ser na vida dos cidadãos paulistanos. Né? Ou seja, nada do que acontece aqui em São Paulo vai interferir, vai servir como solução para nada, a não ser para mudanças ideológicas e econômicas na capital
paulista caso, por um desastre, Guilherme Boulos saia vencedor. Coisa que eu duvido que vá sair. Muito bem. Sei que vou contrariar muita gente. Muitos vão deixar meu canal, assim como muitos vão gostar. Mas esqueçam a possibilidade de o senador Rodrigo Pacheco, que ontem estava lá em Nova York, junto com o atual mandante, com sua primeira-dama, com o Amorim, fazendo não sei exatamente o quê. Quem não conversou com ninguém, não se reuniu com ninguém, foi lá passar o tempo. Mas não esperem que Rodrigo Pacheco, juntamente de Davi Alcolumbre, que deverá assumir a nova presidência do Senado, sim, porque o complô já está sendo feito, já está sendo costurado. Nós da oposição não temos maioria para colocar um Rogério Marinho. Então tudo indica que Davi Alcolumbre vai voltar para a presidência do Senado. Então não esperemos deles solução alguma como empichar aquele ministro, pois isso não vai acontecer. Não existe interesse desses dois covardes em trabalhar pelo povo. Não existe tempo hábil para que um processo de impeachment comece ainda no mandato de Rodrigo Pacheco, né? Ou seja, até porque, para que ocorra alguma mudança favorável para o povo, evidentemente, né? Teríamos que mudar todos os outros ministros do Supremo. Por quê? Já que tirar somente aquele, de nada vai servir, porque só vai dar a chance para o atual mandatário brasileiro colocar um outro da sua turma como ministro. Eu tenho quase que certeza absoluta que um morador, alguns de vocês que moram, por exemplo, em Mato Grosso, pouco estão preocupados quem vai ganhar a prefeitura de São Paulo. E a mesma certeza eu tenho de que qualquer morador de outro estado também não está nem aí com a prefeitura de São Paulo. Por quê? Esses moradores estão preocupados com as eleições de suas próprias cidades, de suas próprias prefeituras. Agora, focando especificamente em São Paulo, já que sou morador da capital, sempre disse aqui que estamos num beco sem saída, numa sinuca de bico, e que essa torcida por um ou por outro candidato só está servindo para atender aos interesses federais. Esse pessoal do Centrão que está aqui dando apoio para um, para outro, estão atendendo pedidos lá de cima, porque o que eles querem é desfazer a imagem do maior líder da direita brasileira e da maior esperança para ocupar a presidência do Brasil no futuro, que é Tarcísio de Freitas. Ninguém deve aqui ultrapassar etapas para querer ser presidente. Todo mundo tem que entrar na fila. Tarcísio não sairá em 2026, tenho quase que certeza, porque ele não é otário. Ele vai ter outro mandato como governador para sair muito mais cacifado e não se defrontar com esse que está ocupando a cadeira do Palácio do Planalto agora, porque o sistema trabalha a favor dele. Mas, há 2 semanas atrás, por exemplo, batia-se demais em Jair Bolsonaro. E agora estão batendo também em Tarcísio de Freitas. E tem quem acha que isto está sendo correto. Está servindo para uma causa paulista, acreditando que esse desgaste é chuva passageira, chuva de verão. E não é. A partir do momento que o sistema tira da cabeça de vocês de uma forma genérica, eu não estou apontando especificamente para ninguém, mas a partir do momento que o sistema convence uma pessoa que Jair Bolsonaro, por exemplo, está traindo a pauta conservadora, a partir do momento que a pessoa passa a desacreditar no presidente, ele jamais vai voltar a apoiá-lo. Não vão mais voltar a acreditar, como antes, naquele que havia jurado defender até o fim. Porque você gosta de uma determinada coisa, a partir do momento que você deixa de gostar, você vai voltar a gostar por quê? É isso que o sistema quer. Desacreditar os conservadores, né? Fazer os conservadores desacreditarem da figura do mito. Se antes eu já havia dito aqui que só daria meu voto, em última instância, a Pablo Marçal, se não houvesse opção alguma,
né? Hoje eu afirmo claramente para vocês, e sem nenhum tipo de timidez, que nem em Marçal dou meu voto. Não dou meu voto de jeito nenhum. E a Guilherme Boulos, não dou meu voto nem sob tortura. Aí vocês vão perguntar, bom, Paulo, mas você vai votar em quem então? O voto é de cada um. E nessas alturas o que eu digo é o seguinte, cada pessoa tem que votar de acordo com sua consciência. Se você está consciente que o candidato A é melhor que o B, vote no A. Se for o contrário, vote de forma diferente. Mas se tinha uma ponta de esperança que Marçal poderia ser a opção, esqueça. Não tenho mais nenhuma. Porque, em minha opinião, se o Ricardo Nunes aderiu a causas ideológicas nesse seu mandato de prefeito, pautas que contrariam os conservadores, e por isso não merece meu voto, eu digo mesmo de Pablo Marçal que, para mim, é falso. Falso como uma nota de 3. Ah, mas ele lacra, ele dá respostas estonteantes, ele derruba jornalistas. Tudo bem, para isso ele deveria continuar fazendo um trabalho de coach, de influenciador, porque para isso ele é bom realmente. O cara é liso nas respostas, é inteligente, é esperto, sabe fazer dinheiro, mas isso não quer dizer que ele seja, ou tenha a chance de ser, um bom prefeito. Até porque o método que ele utiliza para chegar lá é um método totalmente copiado. Quando ele usa carteira de trabalho, ele copia o Dória, que fez a mesma coisa. Quando ele faz gesto, ele copia o Dória. Ou seja, quando ele faz motociata, está copiando a quem? Ele não tem pauta própria. Nada disso. Ele inventa promessas inviáveis a nível municipal. Apoia e tira apoio a Jair Bolsonaro, dependendo do seu humor. Ontem mesmo, o Marçal fez um post na sua mídia social, dizendo a Jair Bolsonaro, prometo não errar como você errou na sua presidência. Essa é a opinião dele. Eu não acho que Jair Bolsonaro errou na sua presidência. O nosso ex-presidente fez o que pôde fazer, porque o seu mandato inteirinho, do primeiro ao último dia, ele só recebeu pancada da mídia, só recebeu pancada do Supremo, e não tinha apoio do Congresso. Ele governou sozinho, junto do povo. Mas o Pablo Marçal apela para a baixaria, e não apresenta proposta alguma. Esse último debate do SBT estava pianinho. Estava pianinho porque perdeu popularidade, principalmente entre as mulheres. E quando ele inventa essas narrativas, ele bate, ele mente, ele está se igualando a Datena, está se igualando a Tabata Amaral, está se igualando a Guilherme Boulos, que também não apresentam proposta alguma. São candidatos fantasia, exceto Boulos. Pablo Marçal caiu nas pesquisas porque passou do ponto, passou do limite com relação aos ataques a seus adversários, além do que brincou com a percepção que nós conservadores temos para distinguir o certo do errado. Ele faz uma campanha, parece que voltada para a galera dos 30 anos para baixo. Mas ele acha que nós conservadores não sabemos distinguir quando alguém está falando demais, quando alguém está prometendo que não pode. Ele até já criou agora, como já criou de outras pessoas, um apelido para o Tarcísio. Chama o Tarcísio de Freitas de Goiabinha. Qual é a moral que Pablo Marçal tem de chamar o governador de São Paulo, que está fazendo um trabalho estupendo em São Paulo, de Goiabinha? Né? Aliás, quem tem um apelido que cai muito bem a Pablo Marçal, quem tem não, muitas pessoas chamam o Pablo Marçal de MacGyver. MacGyver, para quem não sabe, é aquele seriado onde o ator principal tinha solução para tudo, qualquer problema. Né? E o Pablo Marçal parece MacGyver. Aquele que quer construir um prédio em São Paulo, o maior do Brasil, sem que a prefeitura tenha cacife para isto. Aquele que aprendeu a nadar num dia e foi dar aula de natação no dia seguinte, como ele mesmo disse. Aquele que infantilmente, sem necessidade, atacou Ayrton Senna, não sei para quê. Não sei com qual finalidade.
e que afirmou em vídeo que depois da cadeirada poderia ter ido a pé para o hospital e que a ambulância foi só um sensacionalismo barato. Ele mesmo fala nesse vídeo. Portanto, não basta querer copiar Jair Bolsonaro de manhã até a noite, Pablo Marçal. Não basta isso. Agora Marçal quer estragar a imagem de Tarcísio de Freitas, que, como eu disse, faz um trabalho espetacular em São Paulo. E que, se aliado fosse do sistema, por exemplo, Tarcísio de Freitas não estaria combatendo o primeiro comando da capital como faz. Não teria privatizado a Sabesp contra tudo e contra todos. Realmente, estamos na bola 7. Mas, se a sinuca em que nos metemos nos impede de acertar essa bola 7, o alvo, teremos que atirar de qualquer jeito e seja o que Deus quiser. Então, cada um de nós vamos ter que escolher um candidato. Tem alguns que já se decidiram a quem vai receber seu voto. Outros estão em dúvida, né? E outros já se decidiram, como eu, em não dar apoio a nenhum deles. Simples assim. Essa é somente a minha opinião, né? Eu já sou crescidinho demais para ficar aqui em cima do muro inventando conversa mole para boi dormir. Né? E se não devemos seguir o candidato de Jair Bolsonaro, como muitos dizem, não podemos também seguir de olhos fechados opiniões, ideias de Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Constantino, Zambelli, Marco Antônio Costa e tantos outros, pois estaríamos trocando o certo pelo duvidoso. O certo é o que nós já conhecemos de Jair Bolsonaro, né? Trocar Jair Bolsonaro por promessas que ainda, de pessoas, né? Que ainda precisam comer muito arroz com feijão para provar que vieram. Pois parlamento é uma coisa, executivo é outra. Não se deve misturar as bolas. Enquanto isso, o atual governo deita e rola. Vai aprontando aqui, aprontando ali, criando emendas aqui, propondo emendas acolá. Então, como eu disse, muitos, eu sei, que vão deixar o like pelo vídeo, outros vão sair do canal. E se alguém, evidentemente, quiser dar opinião, fique à vontade nos comentários, desde que com educação e sem lacração para cima de mim, porque eu não perdoo, não. Né? A gente tem que ser chato de vez em quando. Mas, mudando de assunto, vamos falar também de outra coisa muito séria e que o atual governo brasileiro está se metendo. Todo mundo está acompanhando aí os ataques que Israel está fazendo agora contra o Hezbollah lá no Líbano. Ataques duríssimos. Estão mandando ver. Por quê? O Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, já disse que a ideia agora é acabar, como já praticamente acabou com o Hamas, acabar com o Hezbollah. Por quê? Israel vive 24 horas por dia sob tensão de bombas caindo sobre suas cabeças. Já passou da hora disso ser solucionado. Então os ataques israelenses no Líbano chamam a atenção. Não porque Israel não mereça se defender, mas porque tem autoridades que não deveriam meter o bico falando bobagens por aí. Como foi o caso do Celso Amorim ontem, que disse que os ataques israelenses são tremendamente revoltantes, perigosos. Disse o puxa-saco do mandante brasileiro. Né? Antes, Israel não podia atacar Hamas, agora não pode atacar Hezbollah. Então está nítido e notório, está muito claro que esse governo defende só quem não deve, quem não presta. E o primeiro-ministro interino lá do Líbano, Najib Mikati, acho que é isso, pediu à ONU que pressione Israel a parar com esta agressão contra seu país. Por que o Líbano sempre deu liberdade ao Hezbollah? Por que o Líbano nunca impediu? O Líbano tem exército. Por que nunca impediu o crescimento do Hezbollah, que é de conhecimento público há anos? Nunca impediu, agora está pedindo ajuda para que os países se unam contra Israel? Mesma coisa a Palestina. Por que deixaram o Hamas se proliferar dentro do território palestino?
pagaram o preço junto com o grupo. Então isso tudo é simplesmente o quê? Política. Porque o que eles querem mesmo, de verdade, é exterminar Israel. Para o azar deles, a Arábia Saudita, que é poderosa por conta do seu petróleo, né, tem procurado se aliar a Israel de forma política, tem procurado estreitar os laços com Israel, por interesses de tabela com os Estados Unidos. Não fosse isso, Israel possivelmente já estaria sendo bombardeado por todos os lados. E a tendência é que agora essa crise lá no Oriente Médio se torne muito maior. Porque Netanyahu diz que não vai dar para trás, não vai recuar. Ainda existem pessoas em cativeiro lá na faixa de Gaza, pessoas que foram sequestradas naquele dia triste da história e até hoje não voltaram para casa. Outros já morreram. Isso não pode ficar de graça. Você não pode ficar assim. Tem que haver uma resposta. Mas, enquanto isso, né, aqui o todo-poderoso líder brasileiro, né, vai lá na ONU falar de fome, vai lá falar de crise do Oriente Médio, crise no leste europeu, falar que tem que combater a fome no mundo. Ele não combate a fome aqui dentro do Brasil, tudo está super caro, o povo está passando necessidade, está passando fome, ele não resolve aqui o problema. Volta mais uma vez com essa ladainha do clima, do meio ambiente. E o que ele faz pelo meio ambiente? Ele está deixando o país pegar fogo à vontade. Ele sabe que mais da metade desse fogareiro todo Brasil afora são incêndios criminosos. Não é o meio ambiente, não. Ele sabe disso. Mas fala tanto, que ele estourou o tempo dele e o microfone foi desligado. Olha a vergonha. O microfone foi desligado e ele continuou falando a si mesmo, querendo lacrar. E aí houve aplausos. Aplausos de quem? Da primeira dama, do Pacheco, do Amorim, do Mauro Vieira, que estavam ali batendo palma para um cara que foi falar nada. Um cara que está sem prestígio. Não existe mais prestígio algum do atual líder brasileiro. Líder deles, né? Do atual mandatário brasileiro. E tudo isso, de uma certa maneira, acaba, direto ou indiretamente, sendo abafado por disputas municipais. Porque você entra nas mídias sociais, entra nos jornais, é só o mesmo assunto. Só o mesmo assunto. Ricardo Nunes, Pablo Marçal, Datena, cadeirada. De vez em quando fala-se do Rio de Janeiro, onde o Ramagem está reagindo bem. Se antes era favas contadas que o Paes ia levar no primeiro turno, já não é mais. Tudo indica que Ramagem irá para o segundo turno. A semana que vem, o mito Bolsonaro estará no Rio de Janeiro para dar uma força a ele. Então, vamos colocar os pés no chão, não vamos nos deixar inflamar por disputas municipais como se isso fosse solução para problemas federais, que é o que realmente nos importa. Então era isso que eu tinha para vocês, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Quem não gostou, me desculpem, não leve a mal, mas vocês estão livres, leves e soltos para procurar outro canal se não gostaram do meu, ok? Desejo a todos vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.